Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de lição Deficiência em Moçambique, um programa que veio para dar voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição, vamos à cidade de Nampula, ao encontro do jornalista da Rádio Encontro, Pedro Cus, onde vamos conversar em torno da sua carreira, sobretudo da sua profissão de jornalismo. Acompanha a entrevista. Deficiência em Moçambique. Amigo ouvinte, sejam bem-vindos a esta entrevista. Estamos a falar a partir da cidade de Nampula, onde vamos conversar com um jovem com deficiência físico-motora. Ele é jornalista da Rádio Encontro, na cidade de Nampula, onde vamos conversar em torno da sua profissão. Sobretudo, vamos partilhar um pouco da sua experiência como jornalista com deficiência físico-motora e por aí em diante. Chama-se Pedro Cussi. Muito obrigado, Pedro, por ter aceito a entrevista do programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Pedro, partilha com os amigos ouvintes como é que Pedro teve a deficiência. Saudações a todos. Meu nome é Pedro Cussi. Respondo realmente a partir da cidade de Nampula. Sou natural de Nampula, tenho atualmente 23 anos. Eu nasci com a deficiência físico-motora. Prontos. Mãe, pai, contam como é que foi o seu historial da sua deficiência, sabendo que nasceu com esta patologia? Sim, contam. Contam no historial. Foi mesmo, dizem que foi um choque, realmente, uma vez que dos 4 filhos, eu sou o último, nenhum deles não tinha registro de ninguém na família vivendo com deficiência ou portadora de algum tipo de deficiência. Então, para eles foi um choque. Claramente que houve algumas mais desavenças dentro da família, mas que algum tempo depois acabaram, se entendendo. Essa desavença é uma situação não só para o Pedro, mas sempre existe desavença nas famílias moçambicanas quando nasce uma criança com deficiência. Mas na sua, concretamente, que tipo de desavença? O que aconteceu? Houve situação em que discutiu-se a situação tradicional, fictício, por aí? Foi isso que aconteceu na sua família? Eu não saberia dizer se era tradicional ou fictício, mas havia, antigamente, dizia-se que quem nascia deficiente ou quem tivesse uma mulher que, por exemplo, tivesse nascido uma criança vivendo com algum tipo de deficiência, principalmente físico-motora, era, digamos, que adúltera. Então, nos anos 90, de lá para aqui as coisas mudaram, mas antigamente as coisas não eram como atualmente. Então, se calhar, esses problemas tradicionais são mitos. Então acabou se calhar influenciando de tal forma e acabou invadindo ali a família, mas de lá para aqui as coisas vão caminhando os seus trechos. E como que foi a sua infância? A minha infância foi calma, até muito calma para o meu gosto, não é? Não teve a situação em que tinha uns amigos que discriminavam ou tinha uma brincadeira que o Pedro não podia fazer, então ficava de lado, coisas assim? Por acaso, fiz para não passar muito por isso, adotei meu próprio mecanismo de defesa, que era mesmo de privar-me de amizades que se calhar traziam esse tipo de pensamentos ou tinham esses pensamentos. Então, para evitar esta situação, resolvia mesmo me manter fechado em casa. Eu convivia muito mais ou menos com a minha mais velha, Flora, a quem a partir de já sou muitíssimo grato. Então ela cuidava de mim, carregava-me daqui para aqui, dali para ali, então era com ela mesmo que eu convivia. Então a tua irmã carregava também para ir para a escola, não é isso? Sim, lembro bem que quando... Nessa altura não tinha cadeira de rodas, não é? Não. Eu entro muito tarde na escola. Mais ou menos tinhas quantos anos? Mais ou menos 9 anos. Porque aquela altura também, eu lembro bem histórias muitíssimo interessantes nessa luta para conseguir pelo menos entrar na escola. Há quem dizia que, por exemplo, não leva o miúdo para a escola. Não leva o miúdo para a escola. A única coisa que tem que fazer é, por exemplo, ensine ela a ser carpinteiro,
o senhor Abdul é muçulmano, há quem dizia que ensine ela a ser maulana assim, então tem que ser maulana para que pronto, consiga se ingressar na vida, talvez a carreira seja mais orientada à religião, à alfataria, mas antes mesmo criança eu não sabia realmente qual era o meu destino, porque na família havia essa situação, esse pensamento de que a pessoa com deficiência, pronto, não pode ter outras profissões senão essas. Aquelas profissões ditas mais leves, mais não é? leves, porque tinham que me dar profissões mais leves porque sou uma pessoa com deficiência, pelo menos na concepção deles. Mas quando entro na escola, vou aprendendo alguma coisa aqui, 2017 ou 2008 mais ou menos, começo a fazer minha primeira classe. E lembro foi no ano anterior que eu consegui uma cadeira de rodas, que até agora por sinal existe, mais de 15, 16 anos depois. Uau. Tenho ela guardada em casa. Então, minha mais velha mesma Flora, que me levava, pelo menos a partir da primeira e segunda classe, ela levava-me, abdicava dos estudos dela, levava-me, colocava-me na sala. Carregava nesse caso? Não, já tinha uma cadeira de rodas na altura. Já tinha uma cadeira de rodas, então levava-me até a escola. E lá, na altura, entrava às 9 horas e tinha os intervalos seguidos, não é? De hora em hora. Então, pronto, mantinha-se lá na escola, vinha a hora do intervalo, ia fazer o passeio, depois voltava. Depois de um tempo, me devolvia na sala de aulas. Isso acontecia até mais ou menos 13, 14 horas, daí voltar para casa. Então, chegou na fase da adolescência ou juventude dela, que a segunda classe, que pronto, ficou um pouquinho atrapalhada, não é? Sim. Então, como é que foi para te acompanhar a escola? Nessa fase, quando estava mesmo a frequentar a terceira classe, ela acabou me acompanhando durante alguns meses na terceira classe e pronto, já acabou desistindo. Daí surgiu um novo desafio. Tentar ver se podia ir para a escola. E a escola, né? E os pais? Meus pais estão ali. Por acaso, eu cresci no mesmo bairro, até a altura em que eu já estava a entrar na escola. Mas era antes de ter experiências de convivência com amigos, essas coisas, por razões que eu anteriormente disse. É autodefesa. Autodefesa. Pronto, chegou um tempo em que meu pai acompanhava-me de vez em quando. Chegava um tempo em que meu irmão mais velho acompanhava-me, mas não era com muita frequência. Então surge a necessidade de, pronto, aprender também a andar de cadeira de rodas, assim. Ou na tua zona tinha muito real? Areal, buracos, eu caracterizo a nossa província ou a nossa cidade de Nampula. Mas, entretanto, surge amigos. Vem amigos, sempre fui muito bom também a fazer amizades. Não é? Já aquele medo de autodefesa sai. Sim. Mas eu acho que não era autodefesa, era a própria defesa da minha irmã mais velha. Sim. Eu lembro de uma história muitíssimo interessante. Quando estou a fazer a segunda classe, chego na escola às 9 horas. Na altura ela estava, não sei onde é que ela estava, depois acabei chegando atrasado. E tinha uma moça lá que estava a fazer um pouco mais velha, sétima classe, na mesma escola, aqui na escola primária da Barragem. Então, chega depois, ela bate a porta, que era para permitir-me entrar à sala, para ter as minhas aulas. E o que acontece é que vem uma aluna, uma menina mais velha que eu, fala palavras que ela julgou não serem boas. E entrou-se ali um combate. Eu então acredito que não tenha sido o mecanismo de autodefesa. Com certeza também houve uma contribuição de certa forma do meu lado. Mas eu acho que ela protegeu-me muito, ao ponto de até os meus 12, 11 anos não ter muitos amigos. Na escola, participava nas aulas de educação física? Na escola não participei muito nas aulas de educação física, até porque, pronto, as notas eram dadas, pese embora houvesse o desejo de fazer parte, pronto, não tive. E o Pedro gosta de desporto? Nem tanto. Mas naquela altura também praticar as aulas de educação física servia também de inclusão, de socialização também? Nem tanto, não gosto muito de desporto, talvez porque não cultivei, ou os professores não cultivaram esse espírito desportivo dentro de mim, porque tudo aprendemos, começamos na escola, gosto pelas coisas, já começamos na escola. Então, atualmente aprecio mais leitura, gosto muito mais de ler que desporto. E acha que não ter participado nas aulas de educação física foi violação dos direitos das pessoas com deficiência também, de ter esse direito de praticar o desporto? De certa forma, sim, porque é importante que as pessoas com qualquer tipo de deficiência sejam inclusas em todas as coisas. Digo coisas mesmo, na sociedade, tanto desporto, cultura, educação, acessibilidade, tudo quanto tem direito a uma pessoa julgada, considerada bem estruturada fisicamente, assim como a pessoa
vivendo com qualquer tipo de deficiência. Recordar, amigo ouvinte, estamos em conversa com Pedro, um jovem com deficiência físico-motora, ele é jornalista. Estamos a conversar esta entrevista a partir da cidade de Nampula. Pedro, como é que surge a ideia de fazer o curso de jornalismo? Eu entro no jornalismo quase que de paraquedas, porque nunca foi meu sonho. Meu sonho antes era ser presidente da República. Meu sonho era... Esse é um sonho de todas as crianças, na verdade. Sim. Meu sonho era ser presidente da República. Depois entro na escola, sétima classe. Surge uma associação que era financiada pela Unicef nos anos passados. E pronto, ali na escola acabaram apreciando aquilo que eu sabia fazer. Uma leitura aqui, uma leitura ali, uma expressão aqui. Acabaram gostando daquilo que eu fazia. Então, te aconselharam a fazer jornalismo? Disseram que devia fazer jornalismo. Como é que você viu esse desafio? Foi realmente complicado, porque tinha que esperar mais um pouco para completar os 15, 16 anos, 17 anos, para poder realmente fazer aquilo que era realmente o jornalismo. Mas foi um desafio, porque eu sempre pensei que melhor. Não pensei, é assim, é o que eu presencio dia a dia. O jornalismo exige movimentos diários, não é? E como que se sentiram a família, tu fazer jornalismo sabendo que o Pedro é uma pessoa com deficiência físico-motora e usando uma cadeira de rodas? A família é muito orgulhosa, vai ouvindo aqui, vai gostando aqui e vai apreciando aquilo que eu faço diariamente. E caí de paraquedas no jornalismo, como disse, mas o que me diz é ao nível da redação, para a qual trabalho, o que me diz a minha direção é que, pronto, faço parte de um dos melhores repórteres jornalistas desta instituição. Então, isso para mim é muito, muito, muito satisfatório. Mas é complicado, porque pensei antes que realmente exigia movimentos. Para além disso, há aquele pensamento também que às vezes pensa-se que o jornalista só vai à redação, escreve, ou encontra lá tudo já feito. Encontra lá um carro à espera, encontra lá tudo para ir ao terreno. A notícia está ali guardada, a pessoa é de chegar só para fazer a gravação, depois ir no estúdio fazer a leitura. Enquanto que não, na realidade é uma coisa muito diferente do que muitos imaginam. É muito movimento, é muita cabeça para ralar, é muita coisa. Então, para mim, nos primeiros meses constituiu um grande desafio, porque vinha para aqui, ficava, como dizemos aqui a nível interno, agenda do dia, sem o que escrever, sem o que falar, pronto, ia para casa. E já fui aconselhado muitas vezes, desiste, isso não é para si. Quem dizia isso? Muitas pessoas. Que o jornalismo não era para o Pedro, por quê? Porque eu vinha e não tinha agenda. Sim, se não aguenta fazer isso, eu já fui viver mais aquilo que eu vinha vivendo na minha família, ou antigamente, porque diziam que ser incapaz. E quando entro na minha vida profissional, também me deparo com a situação de desiste, isso não é para ti. Estás aqui a fazer o quê? Isso não é papa para você fazer jornalismo. Procure uma outra coisa. Vai inventar o peixe seco local aqui, um peixinho mínimo. Sim. As pessoas aconselhavam isso? Sim, aconteceu e me acontece. É só perguntar aos colegas que por aqui estão. Vão confirmar isso. Prontos, mas eu disse que não. Ia mostrar às pessoas que estou aqui porque estou aqui. Porque mereces. Antes quisesse desistir, desistia. Mas gosto. Já pensou em desistir? Já pensei. Mas eu disse que não. Esse tipo de problema já venho desde criança com eles. Já venho enfrentando isso. E sempre que eu gostei mais de fazer é mesmo de enfrentar as coisas como eleição. Não é? Mostrando de forma clara que eu também posso. Se me encara hoje, por exemplo, que você não aguenta isso, eu farei questão, por tão difícil que seja, para mostrar assim que é possível. Uma característica das pessoas com deficiência, na verdade, é mostrar à sociedade que, apesar de nós termos algumas limitações físicas ou outras limitações, nós podemos ser úteis à sociedade. Então, o que estás a dizer, Pedro, em suma, as pessoas com deficiência, quando é dada uma oportunidade, faz com tanta perfeição para que não haja reclamações. Muito bem. Exato, para as pessoas não... ok, nós sabíamos como é uma pessoa com deficiência e não ia exercer com perfeição. Então, o que está a dizer, Pedro, é realmente o que está acontecendo na sociedade. Com certeza. Então, sou muito insistente. Tanto é que eu, se me envolvo num projeto ou numa coisa, por exemplo, numa reportagem, não saio da reportagem antes que seja completa. Não saio do assunto antes que seja completo. Acho que são dos repórteres ao nível da província
que mais entrevistou individualidades a nível da província. E como te encaram, por exemplo, a nível das províncias, é difícil quando trata-se, por exemplo, da cidade capital, Maputo, neste caso, quando é nas províncias ainda existe aquele estigma, as pessoas olharem para uma pessoa com deficiência, com preconceito. Ou o Pedro já cultivou, já teve essa conversa com essas individualidades a nível da província, a nível da cidade de Nampula? As individualidades têm uma conversa tipo privada, privar com as pessoas. Falo, por exemplo, demonstrar que a pessoa com deficiência é possível fazer qualquer atividade. Então é exatamente isso. Eu gosto de ter essas conversas, eu gosto de ter entrevista pessoalmente com essas pessoas para que realmente me vejam em que estado me encontro. Para que elas realmente estejam consciencializadas de que é possível. É possível. A pessoa com deficiência precisa de uma oportunidade para mostrar que... Com certeza. Se formos, por exemplo, às nossas instituições públicas, não tem quase ninguém convivendo com algum tipo de deficiência em nenhuma instituição. É meio complicado. Para além de falar da acessibilidade nestas instituições, por mais que estivesse lá alguém vivendo com deficiência e a servir, a trabalhar, por exemplo, as pessoas com deficiência ou a trabalhar naquela instituição, seria super complicado ou quase que impossível trabalhar nas instituições públicas do nosso país, porque não há rampas, não há corrimões, não há quase nada que possibilita que a pessoa com deficiência tem acesso às instituições. Se há rampas são de 90 graus, deixando o exagero. Se há corrimões são péssimos, mal instalados. Se há escadas são escorregadias. Um monte de desafios que a pessoa com deficiência realmente enfrenta. Agora, é por esta razão que eu procuro essas pessoas, essas figuras, para que realmente vejam que as pessoas existem e estão a fazer algum trabalho. Com certeza, cada pessoa tem suas oportunidades. E eu agradeço as oportunidades que eu tenho, que tenho tido. Mas é isso, são oportunidades. Nem todas as pessoas convivendo com algum tipo de deficiência estão condenadas a pedir esmolas pelas ruas. Exatamente. E o Pedro está a mostrar aqui. Pedro, das matérias que tem feito, também da sua parte tem feito advocacia em prol dos direitos das pessoas com deficiência, não é? Eu não sei se diria advocacia, mas tenho publicado muitos trabalhos. Me lembro só no mês de outubro, já fiz um número de 4 ou 6 reportagens falando da pessoa vivendo com deficiência e a falta da publicação do decreto número 53/2008. Exatamente. E o atropelo que as pessoas, essas mesmas pessoas que deviam respeitar esse decreto, são as mesmas pessoas que atropelam esse decreto. Então a necessidade de colocar nas cabeças dessas pessoas que deve-se respeitar esse decreto, porque é o único método de defesa da pessoa com deficiência ou proteção da pessoa com deficiência. E falei também da falta de uma lei que, por exemplo, protege as pessoas, lei própria que protege as pessoas vivendo com algum tipo de deficiência. Da promoção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Sim. Então, são mais ou menos esses fatos que no meu dia a dia vou tentando cultivar naquilo que eu faço. E qual é o maior desejo do Pedro? Meu maior desejo profissional, um dia abandonar a comunicação. É um desejo, não é? Um dia abandonar a comunicação. Mas abandonar por quê? Não. Se estás a fazer um papel que proteger, por exemplo, as suas matérias, o enfoque, advocar que a sociedade velam pelos direitos das pessoas com deficiência. Se tu abandonas, quem que vai defender essa com certeza, a nível da virão pessoas, acredito que não faltam. Pese embora acredito que seja a única pessoa vendo com deficiência físico-motor, sim, ao nível da cidade, se não da província. Então, com certeza, deve vir um outro Pedro, um outro Júnior lá, que se calhar vai colocar o coisa. Realmente, se abandona o jornalismo, qual é a outra profissão que o Pedro quer? Outra profissão, quero fazer direito daqui a 2 anos, quando concluir os meus estudos. Fazer direito, depois vou fazer direito. Queria fazer primeiro licenciatura em Relações Internacionais e Diplomacia, mas na cidade não temos, então fazer direito, depois estando os passos subsequentes. Mas por que da escolha do curso de Direito? É a minha inclinação, gosto disso. E eu acho que saindo do jornalismo ou da comunicação, lá no direito, acho que a pressão será maior, porque será uma pressão contundente, com conhecimento de causa e mais profunda a minha contribuição, a minha advocacia na proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Sim. Então,
deixo uma coisa e entro, acredito que numa coisa maior. Pese embora também o jornalismo joga um papel importantíssimo para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Pedro, mesmo estamos na reta final da nossa conversa. Como é que olha a situação das pessoas com deficiência a nível da província de Nampula, mas concretamente na cidade? A nível da província de Nampula, a pessoa com deficiência é quase que nada, sinceramente falando, porque eu pessoalmente, quando saio da minha casa para aqui, prontos. Os primeiros desafios que encaro, primeiro falar dos desafios das pessoas com deficiência ao nível da província. Os principais desafios são grandes desafios. São poucas as pessoas vivendo com deficiência que, por exemplo, conseguem entrar e concluir o ensino primário e secundário. Esse é um dos desafios. São poucas as pessoas vivendo com algum tipo de deficiência que conseguem ter um emprego e mantê-lo por anos, porque as instituições, tanto públicas assim como privadas, são exclusórias, se assim posso dizer. E são vários os fatos, são vários os assuntos que realmente inquietam as pessoas com deficiência ao nível da província ou mesmo da cidade. Senão a situação de mendicidade por Cada dia está a aumentar. Cada dia está a aumentar e tenho visto essa pessoa vivendo com deficiência. Para essas pessoas que não têm um mínimo de recursos de subsistência, que fossem assistidas ao nível do INAS, mas é o que não se vê. Como é que uma pessoa que não foi à escola, que não faz nada e que muitas vezes essas pessoas são abandonadas pelas próprias famílias, como é que vão sobreviver? O subsídio de assistência social básica, se entra, por exemplo, em junho, vai entrar em janeiro, depois de um valor ínfimo, 500 meticais, o que é atualmente para uma pessoa com deficiência. Isso é mais ou menos $2 de qualquer coisa. Não faz sentido. É necessário que o governo pense em coisas mais concretas, mais palpáveis. Quando se dá, por exemplo, 500 meticais em 3 meses a uma pessoa com deficiência, como é que essa pessoa com deficiência vai viver ao longo desses 6 meses que não foi lhe depositado o valor de assistência social? Como é que é possível? Aqui a nível da cidade de Nampula não tem tido projetos que as pessoas com deficiência, neste caso, submetem, que abram um autoemprego para que seja... Eu, Pedro Cusso, falo na experiência minha própria. Tenho 3 ou 4 projetos em casa arquivados. Uns tem um cemitério, 2 tem um cemitério que já tem árvores já com troncos grossos aqui no Conselho Municipal da cidade de Nampula. Tenho outro projeto no governo do distrito de Nampula. Tem um outro projeto no governo da província, que antes era o mesmo do governador Vítor Borges, entra o atual Manuel Rodrigues e nada se faz, nada mais é feito. Então, por mais que se abra o projeto, os projetos, não sei se é através de ser uma pessoa vivendo com deficiência, por mais que a carta, porque disse que se nós queremos, por exemplo, inclusão da pessoa com deficiência para que sejamos tratados, as cartas não podem vir que eu sou deficiente, isso. Mas, para deixar com clareza que eu sou disso, porque talvez a secretária não é de ver, descreve no coisa, sou deficiente, disto, não tenho único meio de subsistência. Então tenho este projeto detalhado, feito com pessoas calejadas na matéria de produção e gestão de projetos, mesmo assim a coisa não anda, não vai a lugar nenhum. Mas Pedro, a nível dos municípios já há um fundo que é alocado para os jovens. O Pedro já chegou... Falamos do projeto Alívio à Pobreza Urbana, sim. PERP, não é? Sim. É no âmbito desse mesmo projeto que eu fiz a submissão aqui no município. E nada até o momento. E esses projetos mesmo estão virados em que setor? Eu tenho um projeto virado à venda de carvão vegetal, não é? Revenda melhor de carvão vegetal. Um projeto detalhadíssimo. Até agora está a dormir no Conselho Municipal. Tenho um outro que era a venda de... mas algo mais, digamos que mais avançado atualmente, de venda de produtos cosméticos, não é? Também dorme no Conselho Municipal. Já vão lá 2 a 1 ano e meio e nada está a ser feito. Entre outros projetos. E Pedro já tentou um emprego, já concorreu a um emprego a nível das instituições públicas, a nível da cidade? Ainda não concorri, porque senão estaria a mentir que concorri, depois não fui aprovado, ainda não concorri. Porque talvez não reúno os requisitos, ainda estou a estudar, 12ª classe estou a fazer este ano, então não acho que seja cedo, né? Porque a fome já aperta também, então, então
Mas é mais ou menos isso. Ainda não concorri, não tive a oportunidade de coisar por causa dos requisitos, essas coisas. Pese embora aqui na Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social tenham me dito, venha lá, tenta lá concorrer aqui. Mas tentei ter uma conversa mas para estar mesmo no Departamento de Comunicação e Imagem da mesma direção, e pronto, a diretora disse que ainda não abrimos o concurso público, essas coisas, e leis são leis, não é? Tem que ser obedecidas. Exato. Considerações finais, Pedro? Que as pessoas com deficiência são pessoas, digamos assim. Pensa que pronto, já está ali, as coisas, pronto, ninguém está condenado a pedir esmola pelas ruas, a fazer isso, a fazer isso, a fazer isso, coisas que não dignificam as pessoas, não é? E que haja redução dos casos de preconceito, estigma contra a pessoa com deficiência. Pois é, amigo ouvinte, fui assim em conversa com Pedro Cus, não é? Um jornalista com deficiência físico-motora a partir da cidade de Nampula, onde o amigo ouvinte acompanha atentamente os anseios, os desafios deste jovem que tem feito muito na Rádio Encontro aqui na província de Nampula. Deficiência é Moçambique. Muito obrigado, Pedro Cosse, a todos os colegas da Rádio Encontro em Nampula pela recepção. Esperamos que o amigo ouvinte tenha gostado da entrevista com Pedro Cosse, um jornalista com deficiência físico-motora em Nampula. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreve Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Se tiver história de superação que gostaria de partilhá-la, é simples, manda-nos um áudio ou mensagem no WhatsApp com seu nome completo e de onde nos escreve para o número 8774180994. Use o mesmo número para dar-nos feedback sobre o programa, o que gostaria de ouvir reportado. Estamos nos momentos finais do seu programa radiofônico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Deficiência é Moçambique.